Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 verdades bíblicas sobre o dinheiro que nunca te pregaram, que nunca te ensinaram e por isso você continua vivendo apertado. Durante muito tempo você até acreditou que estava honrando a Deus com os seus dinheiro, mas mesmo sendo fiel, mesmo orando, mesmo crendo, algo nunca fechava. O salário entra, mas some. A provisão vinha, mas nunca permanece. Você faz tudo o que te ensinaram, mas os resultados não aparecem. E isso não é porque Deus falhou com você. É porque muitas verdades bíblicas sobre dinheiro foram escondidas, distorcidas e até simplificadas demais. E quando a verdade é cortada, o fruto também é. A Bíblia nunca prometeu prosperidade automática para quem apenas repete pequenos rituais, mas ela promete direção clara para quem entende os princípios. E hoje eu quero te levar a essas verdades que quase nunca são pregadas. Não porque não estejam na Bíblia, mas porque essas verdades confrontam sistemas, tradições e até os interesses humanos. E a primeira verdade bíblica que quase nunca te ensinaram é que Deus não abençoa dinheiro desgovernado. Existe uma mentira sutil que diz que basta ser fiel espiritualmente que Deus é obrigado a organizar a nossa vida financeira. Mas a Bíblia nunca ensinou isso. Pelo contrário, Provérbios diz que os planos do diligente conduzem à fartura. Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Deus não unge desorganizados. Jesus foi muito claro quando Jesus disse que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Isso significa que Deus observa como você administra antes de te liberar mais. Muitas pessoas oram por aumentos, mas não têm domínio. E domínio, na palavra, na Bíblia, sempre vem antes de autoridade. Desde o Éden, Deus deu ao homem a missão de governar, ganhar e administrar. Quando você perde o governo do seu dinheiro, o dinheiro passa a governar você. E onde o dinheiro governa, a ansiedade entra, a culpa se instala e o medo cresce. Não é falta de fé, irmãos, é falta de alinhamento com os princípios de Deus. Aí a Bíblia mostra que até Jesus administrava recursos com ordem. Havia uma bolsa comum entre os discípulos, havia ali controle, havia distintos recursos. Não era bagunça espiritual. Deus não confia recursos a quem não respeita os princípios da mordomia. Mordomo não é dono, mas também não é irresponsável. Ele sabe o que entra, sabe o que sai e sabe a quem prestar contas. E quando essas verdades são empregadas, as pessoas vivem pedindo milagres. E quando essas verdades não são empregadas, as pessoas vivem pedindo mais milagres. Mas falta obediência. A segunda verdade que Deus ensina é que nunca te pregaram é que pobreza não é sinônimo de santidade. E riqueza também não é sinônimo de pecado. Essas duas verdades têm que ser desmistificadas. Essa confusão causou mais destruição financeira entre cristãos do que o amor ao dinheiro. A Bíblia nunca glorificou a miséria, pelo contrário, ela glorifica a dependência de Deus. Abraão foi rico, Jó foi extremamente rico, Davi tinha muito em abundância, Salomão foi o homem mais rico do seu tempo. E nenhum deles foi condenado por isso. O problema nunca foi ter recursos financeiros.
mas ser possuído pelos recursos. Paulo foi muito claro quando disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si. Quando a igreja ensina, mesmo que de uma forma indireta, que prosperar é perigoso demais, ela cria crentes que têm medo de crescer, que têm medo de enriquecer, medo de ganhar mais, medo de prosperar e se culpa ao desejar ter uma estabilidade financeira. Isso não é humildade, segundo a Bíblia. É mentalidade de escassez espiritualizada. Jesus, ele nunca elogiou pobreza. Ele elogiou fé. Ele elogiou mordomia. Quando a viúva ofertou tudo o que tinha, ele não disse que ela deveria continuar pobre. Ele revelou o coração dela. O problema é que muitos usam esse texto para romantizar a escassez, quando na verdade Jesus estava denunciando o sistema religioso que estava mais explorando os pobres. A Bíblia nos ensina que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. Isso não é prosperidade carnal, é provisão suficiente para viver, para ajudar os outros, para construir, para gerar impacto na sociedade. E quando você acredita que sofrer financeiramente te torna mais santo, você rejeita ferramentas que o próprio Deus quer te entregar para cumprir propósitos maiores. E a terceira verdade bíblica que quase nunca pregam é que sem sabedoria financeira, até a bênção se torna peso. Provérbios diz que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Isso significa que existe um tipo de prosperidade que vem com dores, que vem com ansiedade, que vem com conflito, que vem com destruição da família. Não é porque veio o dinheiro que veio de Deus. Não é porque veio o dinheiro que veio Deus. A Bíblia mostra pessoas que enriqueceram fora do tempo, fora dos princípios e fora da direção da palavra de Deus. E isso virou ruína para eles. Sansão tinha força, mas não tinha governo. Saul tinha posição, mas não tinha obediência. Quando a igreja ensina apenas a pedir e não a discernir, ela cria pessoas que recebem sem saber sustentar. Sabedoria financeira na Bíblia envolve esperar o tempo certo, evitar dívidas opressoras e também planejar antes de construir e entender tudo o que tem estação. Jesus perguntou quem começa uma torre sem calcular os custos. Isso é ensino financeiro puro. Mas poucos querem ouvir isso porque exige disciplina, exige renúncias, exige mudanças de hábitos. É mais fácil espiritualizar o caos do que confrontar as escolhas. Só que Deus não corrige com dinheiro quem não aprende com a verdade. Talvez hoje você perceba que não é que Deus não te abençoa, é que muita coisa que te ensinaram nunca foi da Bíblia. Foi tradição. Deus não quer que você viva apertado, nem sufocado, nem culpado ou dependente de migalhas mensais ou milagres mensais. Mas Ele quer que você viva debaixo dos princípios eternos que geram constância. Milagre resolve emergência. Princípios sustentam uma vida. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está te mostrando que existe um caminho mais excelente. Não é sobre enriquecer rápido, é sobre se alinhar o coração, alinhar a mente, alinhar as decisões com a palavra. Deus não muda, mas quando você muda de entendimento e se alinha com o pensamento de Deus, tudo muda ao seu redor.
A Bíblia não te chama para viver com medo do dinheiro, mas com domínio sobre o dinheiro. E quando o domínio volta para suas mãos, a paz volta para sua casa. A dignidade retorna e o futuro deixa de ser um peso. Essa é a verdade que liberta, mesmo que ela confronte. Porque onde a verdade entra, a mentira perde a força. E quando essas mentiras caem, a provisão começa a fluir do jeito certo, no tempo certo e com propósito eterno. E se eu falei muito rápido, escute todo o vídeo novamente, porque essa palavra é grande, é profunda, é clara e às vezes a pessoa precisa ouvir muito mais do que uma vez para conseguir entender. Deus quer te prosperar. Não se culpe por isso. É esse o desejo do Pai para com os seus filhos. Deus não quer nada ruim para os seus filhos. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.